Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza, nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul, chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, aí no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas fracas e sobre o sudeste do Rio Grande do Sul, no leste e o norte catarinense. Também pontos aí de chuvas fracas sobre o leste do Paraná e o litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo. Chuva isolada no sul de Minas, chuva fraca moderada. Alguns pontos de chuvas moderadas a forte no noroeste de Minas, leste e nordeste de Goiás. Chuvas fracas no norte do Mato Grosso e chuvas isoladas de forte intensidade sobre o noroeste do Mato Grosso ali na divisa com Rondônia. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte sobre o litoral leste de Pernambuco. E chuvas moderadas a forte também no litoral leste e litoral norte do Rio Grande do Norte. Chuvas moderadas a forte alguns temporais sobre o norte e nordeste do Ceará. Chuva fraca na área central do Ceará. Ponto de chuva fraca moderada sobre o leste do estado do Maranhão, noroeste do Maranhão. Condição para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o oeste e sudoeste do Pará, o noroeste do Pará, o norte e nordeste do Pará. Chuvas moderadas a forte sobre o leste e nordeste do Amapá. Pontos de chuvas moderadas a forte sobre o oeste e sul de Roraima. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o norte do Amazonas, o centro-oeste do Amazonas. Chuvas fracas aí sobre o sul do Amazonas e o sudeste do Amazonas. E pontos aí de chuvas fracas sobre o norte e leste do estado do Acre. Avançando às 3 horas. Algumas áreas de chuvas fracas sobre o leste do Acre, chuvas moderadas a fortes sobre o oeste do Acre e sudoeste do Amazonas. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-leste e sudeste do Amazonas, noroeste do Amazonas, nordeste do Amazonas, oeste de Roraima. Chuvas moderadas a fortes alguns temporais sobre o noroeste do Pará, no centro-oeste e sudoeste do Pará. Pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o leste e norte do Amapá. Algumas áreas de chuvas fortes sobre o litoral do Maranhão e litoral do Piauí. Chuvas fortes em áreas do nordeste e norte do Ceará. E alguns pontos do litoral do Ceará também. No litoral norte do Rio Grande do Norte, próximo à divisa com o Ceará, chuvas fortes. Chuvas fracas no leste do Maranhão. Algumas áreas de chuva fraca sobre o norte do Mato Grosso, chuva fraca moderada na região central do estado. Forma isolada. Chuvas moderadas a fortes com temporais aí no nordeste de Goiás, sudoeste da Bahia e noroeste de Minas. Algumas áreas de chuva fraca sobre o sudeste, norte e nordeste catarinense. Avançando aqui às 6 horas. Algumas áreas de chuva forte sobre o sudoeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas na área central catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o nordeste de Goiás. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste de Alagoas. Pontos de chuvas moderadas a fortes alguns temporais sobre o litoral noroeste do Rio Grande do Norte e litoral do Ceará. Também algumas áreas de chuvas fortes e temporais sobre o litoral do estado do Maranhão. Pontos de chuvas moderadas a fortes no oeste e sudoeste do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte com temporais sobre o leste e norte do Amapá. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul de Roraima. Há condições para chuvas moderadas a forte alguns temporais sobre o centro-sul do Amazonas, leste, nordeste e noroeste do Amazonas. Chuvas fracas sobre o norte de Rondônia e o leste do estado. Alguns pontos de chuva forte sobre o sudoeste do Amazonas e o oeste do Acre. Também o sul do Acre, chuvas fracas no norte e nordeste do Acre. Avançando aqui às 9 horas, condições para chuvas moderadas a forte alguns temporais no oeste e sul do Acre, sudoeste do Amazonas, o centro do Amazonas, sudeste do Amazonas, norte do Amazonas, noroeste do Amazonas, sudoeste de Roraima. Condições para chuvas moderadas a forte alguns temporais sobre o leste e norte do Amapá, oeste do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte do Maranhão, norte do estado do Piauí e o norte do Ceará. Pontos aí de chuvas moderadas a forte sobre o leste de Alagoas, litoral norte do Sergipe, litoral leste da Paraíba. Chuvas fracas no norte e noroeste do estado do Mato Grosso.
Tempo aberto na área central do Brasil. Algumas áreas de chuva fraca sobre o nordeste catarinense, sudeste catarinense. Chuvas fracas sobre o sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Em alguns pontos de chuva forte no oeste do estado com temporais. Avançando ao meio-dia. Chove forte com chance de temporais sobre o sul, sudeste e sudoeste do Rio Grande do Sul e norte do estado. Chuvas fracas na área central e do estado. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e nordeste catarinense. Chuvas fracas sobre o sudoeste do Paraná e alguns pontos de chuva forte no oeste do Paraná. Chuva fraca no norte de São Paulo. Chuvas moderadas a fortes sobre o noroeste do Sergipe e norte de Alagoas, sul de Pernambuco. Chuvas moderadas a fortes sobre o norte do Ceará. Chuvas fracas a moderadas na área central do estado do Maranhão, norte do Maranhão. Pontos de chuvas moderadas a fortes no centro do Pará, norte do Pará. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Amapá, norte e sul do Amapá. Chuvas fracas no sudeste do Amazonas. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-norte do Amazonas, noroeste do Amazonas, nordeste do Amazonas, sudoeste do Amazonas. Chuvas fracas no centro-oeste do Acre. Alguns pontos de chuvas moderadas. Avançando aqui às 15 horas, condições para temporais de chuva forte sobre o oeste do Acre. Condições para temporais de chuva forte em várias áreas do estado do Amazonas, norte de Rondônia, leste de Rondônia, sudeste do Pará, oeste do Pará, norte e nordeste do Pará, centro-oeste, centro-leste, norte e sul do Amapá. Chuvas fracas sobre o sul e sudeste de Roraima. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste, norte e nordeste do Maranhão, leste do Piauí, norte do Piauí, norte do Ceará, leste do Ceará, sudoeste do Ceará. Chuvas fracas na área central de Pernambuco, no centro do estado de Alagoas, oeste do Sergipe. Chuvas moderadas a fortes sobre o centro-sul do Rio Grande do Norte, oeste do Rio Grande do Norte e leste do Rio Grande do Norte. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o norte de Rondônia e leste de Rondônia. Chuvas moderadas a fortes no leste do Mato Grosso, centro-oeste e norte de Goiás. Chuvas moderadas a fortes no leste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fortes no sul do estado, algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no nordeste do Mato Grosso do Sul. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o oeste de São Paulo, leste e sudeste de São Paulo, sul de Minas, sul do Rio. Alguns temporais atingindo o estado do Paraná, o centro-sul do Paraná com tempo severo. Alguns temporais no leste do estado do Paraná. Alguns temporais na área central catarinense com chance de tempo severo, no sul catarinense, norte e nordeste catarinense. Alguns pontos de chuva forte e temporais no oeste catarinense e no sudoeste do Paraná. Temporais de chuva forte sobre o sul do Rio Grande do Sul, sudeste e sudoeste do estado. Chance de tempo severo na área central do Rio Grande do Sul. Avançando às 18 horas. Há condições para temporais de chuva forte sobre o centro, sul e sudeste do Rio Grande do Sul, nordeste do estado e sudoeste do estado. Condições para temporais de chuva forte sobre o leste e nordeste do Paraná, oeste do Paraná, centro do estado do Mato Grosso do Sul. Alguns pontos de chuvas fortes e temporais sobre o sul de Minas, nordeste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro. Chuvas fracas no sul de Goiás, sudoeste da Bahia. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais na área central e oeste da Paraíba, leste da Paraíba, centro-oeste do Rio Grande do Norte, norte do Piauí. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do estado do Maranhão, centro-leste do Pará, norte e nordeste do Pará, noroeste do Pará. Temporais de chuva forte em várias áreas do centro-oeste, sul e norte do Amapá, leste do Amapá. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro, sul e sudeste do estado do Amazonas, sudoeste do Amazonas, norte de Rondônia, noroeste do Amazonas e oeste do Acre. Avançando às 21 horas. Aqui às 21 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o sul e sudeste e sudoeste do Amazonas, leste do Amazonas. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o noroeste do Pará, nordeste do Pará, centro-oeste e sul do Amapá, leste, norte e nordeste do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o noroeste do Maranhão, centro-oeste do Piauí. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul do Ceará, sudeste do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba,
norte de Pernambuco, sudoeste de Pernambuco. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte aqui no centro de Minas, leste de São Paulo. Chuvas fracas no leste do Paraná. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o sudeste catarinense, leste e nordeste catarinense. Pontos aí de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do Rio Grande do Sul e o nordeste do estado. Chuvas fracas aí sobre o sudeste e sul do Rio Grande do Sul. Avançando às 23 horas. Alguns temporais de chuva forte sobre o oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Chuvas moderadas a fortes sobre o norte e nordeste do estado, sul e sudeste do estado. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul e sudeste catarinense. Chuva moderada forte na área central de Minas, litoral norte de São Paulo, oeste da Bahia, nordeste de Goiás. Pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste do Rio Grande do Norte, oeste de Pernambuco, leste do Piauí, centro-sul do Ceará. Chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o oeste e norte do Maranhão, norte e nordeste do Pará, leste do Amapá, centro-oeste do Amapá. Condições para temporais e chuva forte sobre o noroeste do Pará. Chuvas fracas a moderadas aqui sobre o centro-oeste e sudoeste do Amazonas e oeste do Acre. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer desta segunda-feira sobre todo o Brasil. No amanhecer desta segunda-feira, aqui nas áreas mais claras do mapa, na região sul do Brasil, teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus. Nos pontos mais escuros, entre 22 a 23 ou até 24 graus de mínima no oeste do Paraná e oeste do Rio Grande do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos mínimas entre 16 graus a 20 graus, nos pontos mais escuros entre 21 a 24, 25 graus de mínima sobre o leste do Rio de Janeiro e leste do Espírito Santo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 17 graus a 20 graus, nos pontos mais escuros entre 21 a 24, 25, 26 ou até 28 graus de mínima no oeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 16 graus a 20 graus, nos pontos mais escuros entre 21 a 24, 25, aí no leste da região nordeste. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus e nos pontos mais escuros entre 23, 24 a 25 graus, ou até 27 graus no nordeste de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus, nos pontos mais escuros entre 31 a 37, 38 graus de máxima, 39 graus no nordeste de Roraima. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus, os pontos mais escuros entre 31 a 34, 35, 36 graus de máxima nas áreas do norte da Bahia. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 28 graus a 31 graus, nos pontos mais escuros entre 32 a 36, 37, chegando a 38 graus, 39 graus no oeste do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus, os pontos mais escuros entre 31 a 34, 35, chegando a 36 graus em algumas áreas do norte de Minas e do norte do Rio de Janeiro. Na região sul do Brasil, aqui nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus, alguns pontos chegando a 32, 34 graus no norte e oeste do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal, que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. Quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições aí do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.